Olá! Na videoaula de hoje estarei explicando um pouco mais sobre funções. Então, para dar início às funções, eu vou digitar na caixa de entrada uma função. Função f de x seja igual a função. Aí ele apareceu a opção função, uma lista de números, função com os parâmetros funções, valor inicial, valor final, e outras opções. Vamos selecionar a função, valor inicial e valor final. Qual a função que a gente vai querer fazer? Por exemplo, x é chapeuzinho 2, x ao quadrado. O valor inicial é onde vai iniciar a função, por exemplo, o menos 2. E o valor final, a gente pode colocar o 2. Feito isso, a gente pode dar um Enter, e na janela de álgebra vai aparecer a função, e na janela de visualização o gráfico da função x ao quadrado, que vai variar quando x está entre menos 2 e 2. Esse intervalo que a gente tem de menos 2 a 2, a gente pode criar ele a partir do controle deslizante. Então vou apagar aqui a função, clica com o botão direito do mouse e clica em apagar. Eu posso criar a partir de controle deslizante esse intervalo da função. Por exemplo, crio o controle deslizante aqui. Clicando ali, clico em controle deslizante e clico na janela de visualização. Clicando, ele vai aparecer essa janela. Você altera o nome para x_1 e o intervalo vai ser de menos 5 a 5. Dando um OK, criei o controle deslizante x1. Clicando novamente em controle deslizante e na janela de visualização, você pode criar o controle deslizante x_2, que vai variar de 5 até 10. Certo? Criei o controle deslizante x1 e x2. Para que eu consiga mover ele, você pode utilizar a flechinha mover. Daí você pode selecionar o mover aqui e alterar o posicionamento do x1 e x2. Caso você queira mover o controle deslizante desse local, clique em controle deslizante e seleciona aqui ele. Aí você consegue movimentar ele. Feito isso, a gente tem o controle deslizante x1 e o x2. Agora a gente vai criar a função no campo de entrada. Então, função f de x igual função, abriu ali a opção função, valor inicial, valor final. Podemos fazer a função x ao cubo, x chapeuzinho 3. O valor inicial, em vez de a gente colocar números, a gente coloca o controle deslizante, x1. Então, x_1. E valor final, a gente coloca o x2, x_2. No caso, a gente vai ter o valor inicial, o ponto inicial da função, como sendo o x1, que vai variar a partir do menos 1,6, e do x2, que vai até no caso aqui, pode ser até o 5. Aí, o intervalo da função é o usuário que pode definir. Eu também posso criar funções que são dependentes. Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso criar uma função g de x igual a seno de x. Como que eu faço o seno? Eu escrevo sin de x e dou um Enter. Agora eu posso, não precisa deletar a função. Simplesmente seleciono o botão exibir aqui, que dela vai sumir e os dois controles deslizantes também. Criei a função g de x. Agora eu vou criar a função h de x, como sendo igual a x menos 1. Certo? Criei a função g e criei a função h. Como que eu vou criar uma função dependente? Eu posso criar uma função dependente desta forma. Crio a função j_1 como sendo a soma da função g com a função h. Ou seja, a função j1 vai depender da função g e da função h. Então, j1 igual a g de x mais h de x. Ou seja, a função j1 vai ser a soma da função seno mais a função h, que é x menos 1. Se eu quiser criar agora a função j2, coloco o j_2 de x igual a função g de x. Como eu fiz para mais, agora eu faço para menos. Menos a função h
dx. Certo? Fiz a função j2 sendo a função seno menos a função h, a função seno menos a função x menos 1. Caso eu queira fazer uma multiplicação, faço a função j_3 dx como sendo igual a função g dx vezes, ou vezes a gente faz como? Uma estrelinha, asterisco, vezes o asterisco g dx vezes o h dx. Dessa forma eu fiz a função j3 dx como sendo a multiplicação da g dx com a h dx. Para que fique mais fácil a visualização, a gente pode fazer com que essas outras funções não apareçam. Certo? Eu fiz a função j3 como sendo a multiplicação da função g com a função h. Vou apagar aqui a função f para não atrapalhar na hora da visualização. E os dois números. Como eu fiz a soma, subtração e multiplicação, agora eu faço a divisão. j_4 dx como sendo igual a função g dx barra a função h dx. Desta forma, eu obtive a função a j4 dx como sendo a divisão da função g pela função h. Como vocês podem ver, ela está aqui localizada nessa janela de visualização. Eu posso alterar as cores dessas funções. No caso, está azul e vermelho. Clicando com o botão direito, quando clica com a mãozinha aqui, clico o botão direito, propriedades. Posso alterar, abre essa janela, eu posso alterar a cor dessa função. Por exemplo, ela está na cor vermelha. Eu posso deixar a cor verde. Selecionando a cor verde, ela já vai alterar ali no gráfico da janela de visualização. Posso também mudar o estilo. Está com uma espessura 5, eu posso deixar ela mais grossa, como está vendo aqui, ou mais fina. Aí depende de cada usuário como deseja visualizar a função. E o que vai acontecer se eu excluir a função g ou a função h, já que a função j1, 2, 3 e 4 são dependentes da função g e da função h. Então, excluindo, clicando com o botão direito da função h, apagar, ele vai apagar todas as outras funções j, pois a função j era dependente da função g e da função h. Um outro exemplo de funções é, por exemplo, a função raiz quadrada. Mas como que a gente pode escrever raiz quadrada aqui no campo de entrada para que apareça na janela de visualização? Então a gente pode escrever sqrt dx. Dessa forma, dando um Enter, ele vai aparecer a função raiz quadrada de x, e aqui a gente vai poder visualizar a função raiz quadrada de x na janela de visualização. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui no GeoGebra seria uma função quadrática em que a gente pode alterar os coeficientes da função quadrática. Por exemplo, a gente vai criar 3 controles deslizantes, x_1. Não precisa alterar nada aqui dos valores, do intervalo. Dá um OK. Cria um outro controle deslizante, x_2. OK. Clica de novo e cria um terceiro controle deslizante, x_3. Criando os 3 controles deslizantes, eu posso fazer agora a função quadrática. Como que eu vou fazer a função quadrática? Eu posso fazer f de x igual. Como eu tenho os coeficientes que acompanham o x ao quadrado e o x, esses coeficientes que acompanham a gente vai colocar como sendo x1, x2 e x3. Então, em vez de ser a, a gente coloca x_1 de asterisco, colocou asterisco, x, chapeuzinho, quadrado, mais, em vez de colocar o x, a gente coloca o coeficiente que acompanha o x, que é x_2, asterisco, x, mais o c, que vai ser o nosso x_3. x_3. Dá um Enter. A gente criou a função f de x como sendo x ao quadrado mais x mais 1. Esses 1 aqui são dos controles deslizantes. Então, o que acontece se eu alterar um dos parâmetros? O parâmetro A, o parâmetro B ou o parâmetro C. O parâmetro A, se alterar, ele está positivo, correto? Se alterar aqui, ele vai manter positivo se ele for maior que zero. Se ele for zero,
ele se torna uma reta. Por quê? Porque o coeficiente que acompanha o x ao quadrado vai zerar o x ao quadrado. No caso, eu vou ter apenas o x mais 1. Aí é uma equação da reta. Quando o x é positivo, ele está com a concavidade voltada para cima. Quando o x é negativo, ele está com a concavidade voltada para baixo. Se alterar o x2, que é o coeficiente que acompanha o x, ele vai alterar aqui o posicionamento da função, como vocês podem visualizar ali no gráfico. E se eu alterar o parâmetro c, e o parâmetro c é onde o gráfico da função f de x vai cortar o eixo y. No caso, está cortando o eixo no ponto 3.5. Caso eu queira cortar em outro ponto, por exemplo, menos 3.3, ele vai cortar o eixo y exatamente no ponto 3.3.